Essa semana é uma semana especial. A gente tem, além de uma paraxá especial, a gente tem alguns eventos especiais essa semana. Paraxá Vaerá, esse é o nome da paraxá, e já começamos a saída de Mitzrayim. O início das 10 pragas estão aqui na paraxá. Por outro lado, a gente recentemente também comemorou o Hilula, a elevação da alma do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch. Foi ontem, exatamente. Tá? Então a gente está aproveitando o ensejo para fazer também uma comemoração relativa a isso. Por isso que o Fabren, enfim, a ocasião é comemorativa. Vamos lá. Por um lado, em se tratando de um dia de elevação da alma de um tzadik, que é algo diferente, a gente pega carona na medida em que a gente também comemora. Ou seja, a ideia é de que na medida em que uma alma se eleva, primeiro ela sai fisicamente deste mundo físico para uma outra dimensão, para o mundo espiritual. E aí, a cada ano que passa no Yurtzeit, no dia do aniversário de falecimento, a alma sai de um nível e passa para um nível mais elevado. Então, aqueles que estão unidos, de alguma maneira ligados com essa alma, também experimentam um pouco dessa elevação. Tá? Então, na medida que todos nós, de alguma maneira, estamos ligados com o Alter Rebbe, com o primeiro Rebbe, na medida em que a gente estuda Hassidut, então a gente também ganha um pouquinho dessa elevação, se não muito, enfim, tá? Por isso que a gente está comemorando junto, tá? Agora, eu vou dar um pouquinho do conteúdo, um pouquinho da paraxá, um pouquinho da vida do Alter Rebbe, para a gente poder ver os dois lados. Quando ele se oculta, o poder dele é maior, né? Ele é menos limitado. Menos limitado. Isso. Então ele tem um acesso maior. Isso. Por isso que a influência é maior. Em outras palavras, uma das coisas que o Zohar fala sobre as almas que estão se elevando, vamos chamar assim, é que eu estou falando especificamente de um tzadik, sim? Então, a alma de um tzadik, na medida em que ela sai desse mundo, ela está cada vez mais presente. Sim. Tá? E uma das explicações... Sai desse mundo, mas fica mais presente. Explica. Isso. A influência dela é maior. Tá? Qual é o sentido? Por que isso seria desse jeito? A lógica seria o contrário. Se saiu, então não está presente. Certo? É uma contradição em termos. Mas a lógica aqui é a seguinte: enquanto o tzadik está vivo, a vida dele está relativamente limitada ao corpo. Então, está limitado em espaço, em tempo, enfim. Tá. Mas a vida do tzadik não é comer, beber, dormir. No Tânia, o Alter Rebbe escreve sobre o falecimento dos mestres dele, que a vida de um tzadik é o amor que ele tem por Hashem e pelas pessoas, o respeito que ele tem por Hashem, a emuná, a fé que ele tem em Hashem. Então, essas coisas não são materiais, elas são espirituais. Tá? Então, na medida em que a vida do tzadik é isso, então, enquanto ele está no corpo, a influência desse amor, respeito, emuná, fé, é limitado. Mas depois, que não tem mais o limite do corpo, aí realmente está ilimitado. Tá? É interessante que a relação da gente com as almas passa primeiro pelo canal do amor. Apesar de que, obviamente, em se tratando de tzadikim, existe também o lado respeito, o lado da admiração. Sim?
mas a ligação, a conexão é muito maior através do amor que a gente tem pelo tzadik, que no fundo, muitas vezes é um reflexo do amor que eles têm por nós. Ou seja, não sei se a equação, eu não sei se é exatamente matemática, mas a ideia pelo menos é essa. O Rebbe gosta tanto da gente que não tem como a gente não gostar dele. Entende o que eu quero dizer? Então, a relação acaba sendo recíproca, porque tem essa conexão. Então, aqui a gente está falando mais especificamente do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe. Então, eu vou começar primeiro com uma coisa simples, que eu acho que é importante a gente saber, e que também tem a ver com a Parashá dessa semana. O nome da Parashá é Vaerá, tá? Então escreve-se Vav, Aleph, aqui, Reish e Aleph. Sim? Muito bem. O que quer dizer? Vaerá significa que Hashem se fez ser visto, se mostrou para os nossos antepassados e também vai nos tirar do Egito. Em outras palavras, Hashem está respondendo a pergunta que foi feita no final da Parashá da semana passada. Moshe Rabbeinu veio com a missão de tirar a gente do suplício, da escravidão, do sofrimento. E justo quando ele vai falar com o faraó, o que acaba acontecendo? Aumenta o sofrimento. O faraó, ele diz, vocês estão muito preguiçosos, vocês estão querendo, porque deixa eu só explicar o contexto, tá? Moshe Rabbeinu vem com a mensagem que Hashem falou para ele, sim? Liberte meu povo para que eles possam servir a mim no deserto. Ou seja, que eles venham a um determinado local, façam uma oferenda para Hashem, tá? E depois, de repente, até voltam. Mas dê a oportunidade para que eles possam servir a Hashem. E o faraó falou, vocês estão muito preguiçosos. Não estão querendo folga, férias, tá? Ano sabático, o que vocês estão querendo? Então, não, vocês estão muito preguiçosos, têm que trabalhar mais. Então, como o trabalho naquele momento do povo, enfim, durante esse período de escravidão, o trabalho deles era produzir tijolos. Sim. Fabricar. Exato. E para isso precisava de palha. Se misturava, além da argamassa, do barro, enfim, do barro, também a palha para dar consistência para esses tijolos, a liga, tá? E aí, até então, o material, a matéria-prima, eles forneciam. Eles tinham que produzir uma cota de tijolos. Mas a palha, e, enfim, o barro e tudo mais, era fornecido pelo faraó. Aí o faraó falou, vocês estão muito preguiçosos, vocês têm que trabalhar mais. Não vou dar mais a palha, vocês que busquem a palha e façam os tijolos, e não façam menos do que a cota, enfim. Então, Moshe Rabbeinu vem e questiona no final da Parashá da semana passada, Lama harayota la'am hazeh, Lama shelachthani. Hashem, por que você está fazendo mal para esse povo? Estão sofrendo mais agora. Por que você me mandou aqui? Eu quis ser o mensageiro das boas notícias, da salvação, enfim. Mas eu acabei sendo o mensageiro das más notícias. Vai ter mais trabalho, vai ter mais sofrimento. Enfim, essa é a pergunta que fecha a Parashá da semana passada. Tá. No início dessa Parashá, Hashem responde de uma certa forma com uma espécie de questionamento. Ou seja, Abraham, Yitzhak e Yaakov, os patriarcas, ao longo de anos e anos e anos, eles ouviram que Hashem prometeu que o povo vai herdar a terra, enfim. Mas nada disso aconteceu. Cada vez pior. Enfim, mas as promessas que Hashem fez para os patriarcas não se cumpriu. E nem por isso eles questionaram. Ou seja, vai acontecer. Então, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Então, como não houve esse questionamento,
Aí então, Hashem chega para Moshe e fala, puxa, que pena, os patriarcas tiveram inúmeras oportunidades para me criticar, se eles quisessem. Podiam dizer, Hashem, você prometeu, mas não cumpriu. E ninguém criticou. Por quê? Porque eles confiavam. Vai dar certo, vai acontecer. E aqui uma vez aconteceu uma coisa que não deu certo, e já está reclamando, já está dizendo para que eu vim aqui, por que você está me mandando, enfim. Então, a resposta foi, vocês vão ver, não se preocupe. Eles não viram, vocês vão ver. Tá? E realmente é isso que vai acontecer, você vai ver, à medida que a Parashá vai se desenvolvendo, isso, exatamente, tem que ter confiança, à medida que a Parashá vai se desenvolvendo, a gente vai vendo as pragas, enfim, que vão levar eventualmente à libertação do pessoal de Mitzrayim. Muito bem. Na grande maioria das vezes, dos anos, a data da elevação da alma do Alter Rebbe, o dia de Hav Dalet Tevet, 24 de Tevet, costuma cair na semana da Parashat Vairá. Então, alguma relação isso tem. Tá. A relação, eu diria... Mexia. Sim. Mais simples, não é simples, mas, enfim, que a gente consegue ver de forma mais clara, é que há uma carta do Baal Shem Tov para o seu cunhado. Tá, eu vou ter que fazer uma pequena retrospectiva. Baal Shem Tov se casou com a filha de um grande rabino, se eu não estou enganado, da cidade de Brod, na Polônia. Tudo bem. Hoje é a Ucrânia, enfim. Tá. O pai dela tinha falecido antes deles se casarem, mas pelo que eu entendo, o pai tinha concordado com esse casamento, incentivou a filha a se casar com o Baal Shem Tov, só que o Baal Shem Tov estava na sua juventude, numa fase da sua vida em que ele se ocultava. Não que ele se escondia, ele ocultava a sua grandeza. As pessoas não conseguiam ver no Baal Shem Tov algo mais do que uma pessoa simples. Muito bem. O irmão dela, o cunhado do Baal Shem Tov, sim, chamava Rav Gershon Kitover, esse é o nome dele. E ele não conseguiu enxergar a grandeza do Baal Shem Tov. Ele estava fazendo um ótimo papel de ocultar a sua grandeza, e ele ficou muito revoltado. Como meu pai aprovou um casamento desses com uma pessoa ignorante? Meu pai, que era um grande estudioso, ele é um grande estudioso, ele próprio. Como é que o pai dele aprovou? Enfim, mas estava feito, e levou um bom tempo, não vamos entrar nisso agora, mas levou um bom tempo até que ele finalmente conseguiu enxergar a grandeza do Baal Shem Tov, até porque depois Baal Shem Tov foi forçado a se revelar por instrução dos seus mestres. Tá? Então aí ele já não teve opção. Mas realmente não era essa a forma como ele queria atuar, era de forma incógnita, sem aparecer. Isso, Tzadikim, Nistarim, exatamente. Não queria aparecer, mas tudo bem. Você pode apagar? Pode diminuir, pode aumentar, pode diminuir. Diminuir. Depois a gente melhora, se for. Estou gelada. Se incomodar, me avisa. Se for só esse o problema, vai o caixa. Vamos lá. Então, aí tem uma famosa carta do Baal Shem Tov para o cunhado. Como assim? Houve um grande movimento na época do Baal Shem Tov de vários Hassidim, seguidores do Baal Shem Tov, inclusive o cunhado dele, de fazer aliá, de ir para Israel e viver em Israel. Já naquela época, eu estou falando 1700, entre 1700 e 1800, tá?
E houve um grande grupo de Hassidim que foram para Israel. Então, o cunhado dele estava em Israel e a gente tem uma carta que foi publicada eventualmente, que o cunhado recebeu do Baal Shem Tov, em Israel, onde o Baal Shem Tov disse para ele o seguinte: numa noite de Rosh Hashanah, o ano não me vem agora à mente, mas o Baal Shem Tov escreve para ele no dia de Rosh Hashanah. O Baal Shem Tov sentiu uma elevação da sua alma. Ele teve uma visão onde a sua alma foi até as alturas celestiais, e lá ele teve a oportunidade de ser introduzido no recinto, nas câmaras, enfim, palaciais da alma de Mashiach. Então, o Baal Shem Tov aproveitou para fazer o que hoje seria chamado de aquela pergunta de $1 milhão, sim? Ei matai ka'atei mar, quando é que o Senhor vai vir? Sim? E aí, então, ele obteve uma resposta. E a resposta foi: Lekesheafutsu mayanotecha chutza. Quando os seus ensinamentos, quando as suas fontes se espalharem para fora. Muito bem. Quem pegou essa função de espalhar as fontes do Baal Shem Tov para fora de uma forma bem mais ampla do que todos os alunos e descendentes do Baal Shem Tov, foi justamente o Admor HaZaken, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, que o Yortzeit dele foi agora, anteontem, enfim. Ou seja, ele pegou os ensinamentos do Baal Shem Tov, que eram concentrados, vamos dizer assim, e explicou, expandiu, tornou eles muito mais fáceis de entender. Então, é muito mais fácil de divulgar. Quando você tem uma coisa muito mística, talvez atrai mais, mas você não tem como passar, porque ninguém entende. Então, se você entende, fica mais fácil de você passar adiante. Isso realmente foi o que o Baal Shem Tov passou para o seu aluno, o Bagner de Mestres, que passou para o Alter Rebbe, e o Alter Rebbe é que fez isso na prática. Tá. Então, como o ensinamento da Hassidut é o que vai trazer Mashiach, tem alguma relação com a Parashá, que também é o começo da Geulá, da saída do Egito, da saída desse exílio. Tá? Então, nós temos algum pequeno paralelo. O Rebbe analisa de uma forma um pouco diferente, e é interessante que ele nos dá uma visão um pouco mais ampla do impacto do Alter Rebbe. Como assim? O nome do primeiro Rebbe, a gente chama sempre de ou Alter Rebbe ou de Admor HaZaken. Tá? Alter, em Yiddish, é velho, idoso. Rebbe, tá. O Rebbe é velho, porque os outros são mais próximos da gente, então não são tão velhos. Tá. Em hebraico, Admur também quer dizer Rebbe, Adoneinu Morei Rabbeinu, enfim, é nosso mestre, e HaZaken quer dizer velho, tá? Mesma coisa, tá? Mas o nome dele não era esse. Isso é como a gente chama o Rebbe. Tá? O nome do Alter Rebbe foi Schneur Zalman. Tá? Eu vou me fixar apenas no primeiro nome, Schneur, que é o nome mais conhecido, e o Rebbe explica com bastante extensão que Schneur, que é o nome, Schneur Zalman, tá? Schneur forma duas palavras. Isso, Schnei, dois, Or, luz. Isso, são dois tipos de luz. Muito bem. E ao que isso está se referindo? Então, nós temos um passuco, um trecho mais para frente no Tanakh, do Provérbios, enfim, ou algum dos livros do Rei Salomão, onde diz que Ner mitzvah ve Torah or. Se a mitzvah é comparada com uma vela, tem luz, é uma vela, uma chama, enfim, a Torá em si é luz, tá? Então a gente vê que quando se fala de luz, está se falando de Torá. Essa é a ideia. Tá? Mas quando você fala sobre Shnei Or,
São duas luzes dentro da Torá. Então, você tem dois tipos de luz, de luzes dentro da própria Torá. Então, uma luz a gente chama de a parte revelada da Torá, Nigle, e tem uma outra luz que é a parte oculta da Torá. Quando a gente fala da parte revelada da Torá, a gente está falando sobre tudo que a gente conhece de judaísmo na prática. Seja as histórias da Torá, que é o judaísmo na prática, seja as halachot, a forma de conduta pela Torá, seja as festas pela Torá, que como se comemora, como que se faz, as mitzvot que a gente faz na prática. Então, essa é a parte que todo mundo tem que conhecer, porque é a parte prática, sim? Por mais que você vai me dizer, mas as histórias não tem nada de prático, muito pelo contrário, as histórias são o que tem de mais prático, porque todos os modelos para a vida, para tudo, a gente pega justamente... A prática é essa história. Exato, das histórias, tá? Então, essa é a parte revelada. A parte oculta é aquela que realmente você precisa de um mentor para lhe passar, porque não está claramente visível no texto da Torá. Está lá, mas está de forma menos visível. Tá? E é isso que a gente chama, entre outras coisas, de Hassidut, ou seja, a alma da Torá. Ou seja, como no exemplo do corpo e da alma, é óbvio que todo mundo consegue enxergar o corpo. A gente... Vendo o corpo, a gente sabe que existe uma alma. Se o corpo está vivo, é porque tem uma alma ali, que está dando vida para esse corpo. Mas a alma não é visível. Eu consigo deduzir a existência dela pelo corpo. Tá. Então, de uma certa forma, a relação é a mesma. A gente consegue deduzir que existe um lado mais profundo na Torá, porque eu consigo ver o outro lado da Torá. Então, tem algo mais por trás disso. Então, você tem uma luz revelada e uma luz oculta. Muito bem. O Admor HaZaken foi uma alma sui generis. Por quê? O Baal Shem Tov, que viveu alguns anos em paralelo com o Admor HaZaken, deixa eu dar um pouquinho de cronologia aqui. Mas ele viveu antes. Sim. O Baal Shem Tov nasceu no ano de 1698. Em hebraico é Naches. As letras que formam o ano judaico é Naches. Imagina que tem uma relação. Muito bem. E o Admor HaZaken, ele nasceu em 1745. Então, quando o Admor HaZaken nasceu, o Baal Shem Tov tinha o quê? 47 anos, mais ou menos isso? Tá. Ele sabe, né? Isso. O pai do Admor HaZaken, o pai do primeiro Rebbe, do Rav Shneor Zalman, era um seguidor do Baal Shem Tov. Tá? E o curioso, assim, para nós, é que a gente está acostumado a ouvir que os Rebbes de Chabad, de Lubavitch, todos eles, bem ou mal, têm o mesmo sobrenome, Schneerson, que significa filho de Schneur. Tá? Mas o primeiro Rebbe não podia se chamar assim, porque ele é o Schneur. Certo? Então, o sobrenome do Alter Rebbe era Shneor Zalman Baruchovich, filho de Baruch, porque o pai dele era Baruch. Muito bem. Então, o pai dele era um estudante, um aluno, um discípulo do Baal Shem Tov. Que todos, o nome era que tinham duas luzes. Todos são descendentes Então, todos eles são descendentes do Alter Rebbe, também tem a mesma característica. Tá? A relação do Alter Rebbe com o Baal Shem Tov e da alma dele, porque a gente vai falar sobre isso agora, é a seguinte. O Baal Shem Tov, ele costumava fazer um Farbrengen especial para os seus alunos na data do seu aniversário de nascimento. O que não era uma coisa muito comum, porque, veja bem, comemorar aniversário, judaicamente falando, sempre foi uma coisa mais pesada.
Sim. e menos festiva, tá? Porque sempre foi encarado como um dia de introspecção, de repensar a vida. Tá? Por quê? Porque o único aniversário que aparece na Torá De Faraó. é de um goi. E ele está comemorando, e um morre e outro vive, enfim, ele condena à morte um, e o padeiro e o copeiro, enfim. Não, mas a vive. fala do Adão também. Sim, mas o aniversário da Torá, o único que aparece é dele. Então, assim, a ideia de comemorar um aniversário, aparentemente, não parece uma coisa muito judaica. Na prática, ela é judaica, mas se comemora judaicamente. Isso. O judaicamente é do jeito que se comemora Rosh Hashanah. Ou seja, o aniversário de cada pessoa é o seu Rosh Hashanah pessoal. Assim como o Rosh Hashanah, o dia da criação do primeiro ser humano, o aniversário da humanidade. Então, o aniversário de cada um de nós é um Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah tem esses dois aspectos. Tem um lado de Rosh Hashanah, que é um lado mais introspectivo, de repensar a vida, de tomar decisões, enfim. Isso é um lado. E tem o outro lado do Rosh Hashanah, que é o lado festivo. Você coloca roupas de festa, você faz uma refeição festiva. Então, você tem os dois lados, tá? Em geral, as pessoas, eu estou falando de modo geral, o lado judaico dos aniversários costumavam ser muito mais voltados para essa introspecção. A pessoa se fechar num quarto, repensar a vida, enfim, tomar boas decisões. Mas nesse sentido. é festivo também. Mas até o Baal Shem Tov, aparentemente, isso não era uma coisa muito divulgada. Rosh Hashanah tampouco? Não, o Rosh Hashanah veja, eu tenho que voltar para a mesma ideia, porque também o Rosh Hashanah é visto como Yamim Noraim, Sim. dias temíveis, tá? Antes da Hassidut, as pessoas só viam esse lado do Rosh Hashanah. Então não conseguiam apreciar o outro lado do Rosh Hashanah, o lado festivo, tá? Com o Baal Shem Tov, a gente vê uma mudança na forma de encarar as coisas. Então, o dia do aniversário dele, ele comemorava com Fabrenha. Tem um lado pessoal introspectivo, mas publicamente é uma data comemorativa, festiva. Muito bem. Então, os alunos não sabiam por que no dia de Haelul, todo ano o Baal Shem Tov fazia um Fabrenha. E ele nem se deu ao trabalho de dizer, porque provavelmente não estavam prontos ainda para a ideia de que o aniversário, isso só mais tarde, aos poucos, a coisa começou A fala de Rosh Hashanah? Sim, A fala. sim. Como Só que festivo? Como não, a Torá fala, sim, fala como festivo. A Torá chama Rosh Hashanah de um dia de reunião. Como é que se chama? Moed, tá? Ou seja, é um dia que tem um korban especial, um dia que tem uma comemoração especial, além do toque de shofar, mas a Torá não te revela muita coisa sobre Rosh Hashanah. Moed não seria. É Moed porque é festa. Moed significa data de reunião, Sim, porque também não seria. tá? Então tem um lado... Fala de Yom Kippur, fala de tudo. Sim. Tem essa ideia, é Yom Tov, vamos chamar assim, é chamado de Yom Tov. Tá, isso é Tov, então não é mal. Mas, enfim, tá. E o Baal Shem Tov fazia esse Fabrengen eles não sabiam que se tratava do aniversário dele, eventualmente, talvez um ou outro soubesse, não sei, mas na prática se comemorava. E Rav Baruch várias vezes pediu ao Baal Shem Tov uma brachá para ter filhos, e aí num determinado Rosh Hashanah, numa determinada ocasião de Haelul, porque isso era antes de Rosh Hashanah, os Hassidim vinham para Haelul, vinham antes de Rosh Hashanah ficar com o Baal Shem Tov, já tinha essa data fixa, e depois eles ficavam até Rosh Hashanah. Haelul são 12 dias antes de Rosh Hashanah. Muito bem. E aí, então, ele foi avisado de que uma alma nova ia vir para esse mundo, ia ser o filho desse Rav Baruch. Veja bem, uma alma nova é uma coisa extremamente rara nas gerações em que a gente se encontra hoje em dia. Ou seja, apesar de que o pessoal lá fora está preocupado com o aquecimento global, as alterações do clima e tudo mais, e estão mais voltados para esse lado da questão, nós,
olhamos para as almas dessas últimas gerações, esses últimos 100 anos ou mais até, como almas recicladas. Por quê? Porque já não tem almas novas, todas as almas já vieram aqui e estão apenas terminando a sua missão. Uma alma nova é realmente algo muito elevado, porque é 0 quilômetro. Em outras palavras, tem toda a força e todo o potencial à disposição. Então, o Alter Rebbe era uma alma nova, uma alma assim, totalmente diferenciada. E o Baal Shem Tov já sentiu, ele já avisou o pai e explicou o que ele deveria fazer, as providências que ele deveria tomar em relação a essa alma que estava vindo, e instruiu, curiosamente, o pai a que ele não falasse do Baal Shem Tov para o Alter Rebbe. Mas, aos 3 anos de idade, exatamente, aos 3 anos de idade, ele pediu para que o pai trouxesse o menino e o Baal Shem Tov pessoalmente ia cortar o cabelo dele aos 3 anos de idade. Isso, mas sem saber que era o Baal Shem Tov. Então, quem acabou trazendo, se eu não estou enganado, foi a mãe e uma tia, eu não lembro agora quem era, enfim, os nomes, e vieram o Baal Shem Tov, e aí quando o garoto perguntou, mas quem é esse senhor? Aí eles responderam, o Zeide. Muito bem. E ele aceitou a resposta. E é interessante, anos depois, o Baal Shem Tov já tinha falecido, e aí o Alter Rebbe foi se tornar aluno do sucessor do Baal Shem Tov, do Magen Mesrit, sim? E depois que ele estudou com ele se referia ao Baal Shem Tov como Zeide, espiritual. Ele era aluno do aluno. Então o Baal Shem Tov era o Zeide espiritual dele. Por isso que ele continuou usando a mesma expressão que o Baal Shem Tov falou. Muito bem. Então a alma do Admor Azaken era uma alma muito especial. A gente vê isso na prática. Então ele não era Gilgul de ninguém. Não. Como? Não era reciclado Ele não era Gilgul, de ninguém. Encarnação de ninguém. Isso. Existe uma discussão na palavra certa, perdão. Existe há uma ideia de quem teria sido o Gilgul dele. Quem teria sido a alma que deu continuidade, enfim, tudo bem. Os descendentes, enfim, tá bom. Mas isso já é uma outra questão. Tá. Aqui o que interessa pra gente é que você tem essas duas luzes do Admor Azaken em 2 obras, vamos chamar assim, do próprio Admor Azaken. O Admor Azaken escreveu um Shulchan Aruch, um código de leis. Eu vou voltar já para esse tema. E, por outro lado, ele também escreveu o Tânia, e nós temos depois outros livros que foram escritos baseados nos Ma'amarim, naquilo que o Alter Rebbe falava para os seus Hassidim. A gente vai voltar para isso já. A questão é que você tem uma luz da parte revelada da Torá, a parte da Halachá, Shulchan Aruch, e você tem a luz na parte oculta da Torá, que é a parte do Tânia, do Likutei Torá, do Torah, enfim, desses ensinamentos do Rebbe. Muito bem. Eu vou fazer uma pequena pausa, só para a gente poder voltar para a Parashá, depois a gente continua. O nosso Rebbe faz questão de dizer que isso está no nome da Parashá. Como assim? A palavra Vaerá, que é o nome da Parashá, tem 4 letras. Sim? Muito bem. Vamos melhorar isso aqui. Ótimo. Muito bem. Tem 4 letras. As primeiras 3 letras de Vaerá, Vav, Aleph e Reish, se você mudar a ordem, forma a palavra Or. Luz. Sim? Muito bem. Mas não ficou aqui. Aqui não acabou a palavra. Tá? Ainda tem um Aleph no final. Que é um Aleph. Sim. Muito bem. Então, o Rebbe explica que aqui você tem o nome do Alter Rebbe. Por quê?
uma luz está revelada. Tá. Em hebraico, se você escrever um Aleph com um tracinho em cima, sinal de abreviação, é a abreviação de Or. Ah, sim. Sim. Então tem Então são duas luzes. uma luz revelada e uma luz oculta. Então, estou falando no próprio nome da Parashá. Então, assim, é óbvio que está tudo ligado, só que a gente nem sempre enxerga. Entende? Então, conseguir enxergar isso que é a grandeza, vamos dizer assim, do Rebbe, de mostrar para a gente como as coisas estão ali, a gente nem... Bom, deixa eu voltar um pouquinho para o Alter Rebbe. Você disse que Vaera significa, a parte de isso, Mostrar, ser visível. Hashem vai se mostrar. se mostra. Isso, mostrar-se, isso. Tá? Vamos lá. O Admor Azaken, o Rav Shneur Zalman, ele foi o aluno mais jovem do Maggid de Mezrich, do sucessor do Baal Shem Tov. Maggid de Mezrich. Isso não é um nome, isso é o título dele. Mezrich é a cidade onde ele passou a maior parte do tempo ensinando. Maggid é o pregador, o que falava, tá? O nome dele é Dov Ber. O sobrenome não me vem, não sei se está em algum lugar, se consta em algum lugar, mas enfim. E o Admor Azaken, o Rav Shneur Zalman, era o aluno mais jovem de todos, enfim, dezenas de alunos que o Maggid tinha. E, no entanto, o Maggid olhava para o Admor Azaken como o nosso Rav, o nosso rabino. Então, tem uma ocasião, não vou entrar agora em todos os detalhes, onde o Maggid se refere ao Admor Azaken como onde está o nosso rabino. E aí todos os outros alunos entenderam que a autoridade de Alahá, de lei judaica, entre todos eles que eram pessoas de altíssimo nível, era ele, que era mais jovem. Tudo bem. Isso, então vamos chegar lá. E por isso o Maggid deu algumas missões impossíveis, vamos chamar assim, para o Admor Azaken, para o Rav Shneur Zalman cumprir. E o objetivo de todas elas era trazer união para todo o povo de Israel. Perdão, eu me perdi. Quem é o Maggid? Sucessor do Baal Shem Tov. Muito bem. Quais são as missões impossíveis? Então vamos lá. Uma, que eu acho que assim, não vai ser muito pertinente para todo mundo aqui, mas não vou deixar de falar, já que ela existe. Na época do Maggid, né, até a época do Maggid Mezrich, em toda a Europa, no Oriente Médio, enfim, no mundo que a gente conhecia naquela época, era conhecido na época, as facas que se usavam para shritá, para o abate dos animais, eram feitas de um metal muito duro, muito difícil de se afiar. Então, fazer a shritá, fazer o abate do animal, envolvia um esforço muito grande. E um detalhe que eu acho que talvez não interesse para muita gente, mas para afiar uma faca, ela tem dois lados. Então, é um triângulozinho. Você afia de um lado, afia do outro, e aí você tem o fio da faca no meio. Tá. Para um abate ser considerado kasher, essa faca ela tem que estar tão afiada a ponto de que, se eu olhar o fio da faca contra a luz, vai ter uma linha retilínea, sem nenhum ponto mais brilhoso ou mais escuro, quer dizer que está tudo igual, tá? E se eu pegar a unha, por isso que um shoeret costuma ter uma unha mais comprida, ele passa a unha também para ver se está realmente, para sentir, se está realmente reto. Tá. Mas ele tem que passar a unha dos três lados, de um lado, do outro. Muito bem. Com esse tipo de faca, que via naquela época, era muito difícil de fazer o fio.
Um lado dava para afiar, o outro quase nunca. Quase nunca não, muito pouco. Então, na prática, se afiava muito um lado e o outro lado se passava a pedra, vamos chamar assim, uma vez, passava na pedra, para dar o fio só. Mas não tinha 3 lados, tinha um lado e um pouquinho e mais um no meio. Muito bem. Óbvio que a shritá era válida, o animal estava kasher, tudo bem. Só que, na época do... Sofria? Hã? Não, porque estava afiado. Estava afiado. O problema, a dificuldade era para o shoichet, de conseguir afiar. Força. Tá. Isso porque a liga do metal era de algum tipo, enfim, uma série de outros problemas técnicos. Tá. O Maggid incentivou, e o Alter Rebbe levou isso na prática, de que todos os shohatim usassem uma outra forma, uma outra liga de metal, de um metal mais lapidado, que tinha uma forma um pouquinho mais cônica, e que era muito mais fácil de afiar, e que ia ter 3 lados, enfim. Isso é chamado de Sakanim Elutashim. O Alter Rebbe fez uma grande campanha para que todos usassem, porque era melhor em todos os sentidos, para o animal, para o shoichet, para todo mundo. Muito bem. Houve uma oposição muito grande. Por quê? Você está querendo mudar os costumes. Saúde. Tá? Posso desligar a luz, o ar um minutinho? Acho que está afetando. Depois a gente volta, se precisar. Muito bem. Aí, o que acontece? Houve uma oposição, óbvio. Parecia aquele cara querendo mudar alguma coisa. E o próprio Admor Zaken falou muito claro, tudo bem, quem não quer usar, não usa, mas assim, quem puder. E foi uma questão de, no máximo, uma geração. Na geração seguinte, hoje não existe um shoichet no mundo que não use a faca do jeito que o Admor Zaken institui. Tá? E eu descobri, depois de ler alguns livros, que em paralelo, na mesma época em que o Admor Zaken e o Maggid estavam fazendo essa campanha na Europa, o avô do Ben Ish Chai, em Bagdá, instituiu do dia para a noite, como quem assim disse, lá no céu está escrito, então vamos fazer aqui embaixo também, troca todas as facas. Tem que usar aquelas que o Admor Zaken falou lá na Europa, não usou o nome, mas o mesmo estilo, enfim. Então mudou no mundo inteiro ao mesmo tempo. Sim, de um lado e do outro, tudo bem. Isso é muito técnico. Depois, o Maggid disse para o Admor Zaken que era importante que ele criasse uma obra de halachá, de lei judaica, que pudesse ser entendida por todo mundo, explicada. Veja bem, não é por falta de livros de halachá. Tá? Se a gente for acompanhar a história da halachá, assim, eu vou ter que resumir, porque a história é comprida, você tem a primeira compilação oficial de halachá, é a Mishnah, que é a compilação da parte prática da Torá oral, da Torá Sheba'al Peh. Depois da Mishnah você tem o Talmud. No Talmud você tem muitos casos de halachá, só que o Talmud ele é chamado de Yam HaTalmud, o mar do Talmud, porque são ondas e ondas e ondas. Ele não foi feito como uma obra de consulta, ele foi feito como um debate em andamento, entende? Então é uma obra viva, você sai de um debate, vai para outro, depois vai para outro, vai para outro, para outro. Então quando você quer chegar a alguma conclusão, você tem que atravessar todos os debates para procurar onde é que está a conclusão de cada um. Enfim, não é tão simples atravessar o Talmud. Consequentemente, surgiram depois obras resumindo as discussões do Talmud até o ponto em que se aplica na prática. Então, se discutiu, mas a conclusão é tal, muito bem. Então surgiram vários livros nesse estilo, do resumo do que está no Talmud. Muito bem. Como se chamam os resumos? Tem vários nomes. Eu não estou dando... São vários. Eu teria que entrar em cada um, não ia ficar uma coisa muito comprida. De todos esses, por volta de 1450, por aí, a data não é exata, a gente vai encontrar Rav Yosef Karo, que foi uma das grandes autoridades de halachá naquela época. Ele pegou uma obra que já existia. Onde ele morava? Em que cidade? Ele Que país?
ele... Vamos lá. Caro. Sim, ele nasceu na Espanha, morou na Bulgária, Adrianópolis, e depois ele foi para Tzfat, para Israel. Se isso ajuda em alguma coisa, enfim, tudo bem. Mas isso mais ou menos é a sequência. Sefaradias que Sfaradi, não, Sfaradi. Bulgária é Sfaradi. A maioria dos judeus lá são Sfaradi. Enfim, até hoje fazia parte do Império Otomano, enfim, essas coisas. Ah, sim. Os Então, também se divide. Tem os isso. Então, Tem os normais. isso. Então, vamos lá. Então, a estrutura. O que acontece? Eu estou tentando resumir. Muito antes de Baal Shem Tov, de 1700. Sim, antes. Que hizo esse Antes. homem? Hã? Que hizo esse Rav Yosef? Então, vou chegar lá. Então, já gravaram o nome. Muito bem. Tá, então, segura. Tá. Veja bem, nós temos, nessa época, 1400, uma Europa dividida. Sim? Depois foi a Inquisição. Isso, eu estou falando antes. Claro. Isso. Antes da Inquisição. Então, antes da Inquisição ainda. Sim. Apesar de que... 1490 foi... Sim, mas eu... 92 ele saiu. Sim. Perdão. Perdão. O Shulchan foi depois. Foi em 1540, alguma coisa assim. 1550. Sim, foi depois. 1500. Sim, porque ele saiu criança da Espanha. Então, ele é depois de 1492. Perdão, tá bom. Não, tudo bom. Sim, para localizar as datas, tá? Essa época, tá? Nós já temos comunidades Ashkenazim no leste da Europa e comunidades Sefaradim no ocidente. Um no oeste e o outro no leste. Sim? Muito bem. A maneira de estudar o Talmud dos dois é um pouquinho diferente. É o mesmo Talmud. É um de Babilônia e outro de Israel. Não necessariamente desse jeito, existe isso também, mas a forma de estudar é um pouco diferente. A forma, acho que de estudar é um pouco mais questionadora. A forma Sfaradi é um pouco mais tradicionalista, preservadora ou conservadora, se quiser chamar assim. Não é bem a palavra mais certa, mas que seja. Há uma diferença de estilos, tá? E nós vamos precisar de um sequestro para fazer os dois se encontrarem. Mas antes dele teve o Anassi, que ele fez... A Mishnah. Isso é a Mishnah, calma. Mishnah lá atrás. Sim. Isso. Tudo bem. Tá bom. Tá, eu estou dando os pulos, porque senão, se for cobrir tudo, não vai dar certo. Não vai dar tempo, não é certo, não vai dar Esse tempo. caro... Muito bem. Então, Então, estou chegando. Eu vou pedir paciência, porque as coisas têm um pouco de detalhe. Entre os Ashkenazim, de um lado, haviam grandes autoridades, entre elas, os nomes não precisa gravar, não vai cair na prova, então não precisa decorar. Tá? Existia o Rav Meir Mirotenburg, Maharam Mirotenburg, que era uma grande autoridade na época, estou falando 1300, 1200, qualquer coisa, e os governantes, isso é Alemanha, para esses lados, os governantes na época acharam por bem sequestrá-lo e cobrar da comunidade o resgate. E com isso eles iam reencher os cofres, enfim, poder fazer uma série de coisas aqui. Na prática, assim que ele foi preso, ele fez questão de mandar recados para todas as comunidades que era proibido resgatá-lo. Porque isso é uma coisa que está na lei judaica. Você só pode pagar um resgate quando ele está dentro, entre aspas, da faixa do mercado. O mercado negro, tá bom, mas o que quer dizer isso? Se a gente começar a pagar resgates exorbitantes, a gente vai incentivar os sequestros. Tá? Então, ele faleceu na prisão e não deixou que fosse resgatado. O corpo dele ficou 14 anos, se eu não estou enganado, na prisão, até que finalmente morreu não sei quem, aí puderam resgatar, alguém pagou uma quantia razoável, mas conseguiu resgatar o corpo dele e estava intacto.
Enfim, era uma pessoa, era realmente um tzadik. Tá. Ele tinha um genro, chamava-se Rabbeinu Asher, Rabbeinu Asher, o Rosh, assim ele é conhecido pelas iniciais, amém, Rosh. Quando viram que o sogro não estava se permitindo resgatar, resolveram então sequestrar o genro, que também era uma das grandes autoridades de Halachá. E foi aí que aconteceu uma coisa, eu diria, positiva num certo sentido, porque o Rosh, diante dessa situação, ele, a família, os filhos, enfim, fugiram da Alemanha para a Espanha. Ele foi se tornar, se não me engano, rabino em Barcelona. Então foi um encontro de dois mundos, o Ashkenazi com os Sfaradi, finalmente se reencontrando e redescobrindo. Sim, se redescobrindo, vamos dizer assim. Muito bem. O filho dele, Rav Yaakov Baal HaTurim, escreveu 4 volumes de Halachá, baseados nas obras do pai, aonde ele criou um código de leis para o Galut, para o período em que a gente se encontra agora, onde não tem Beit HaMikdash, não tem Korbanot, então tem menos leis. Mas tem que saber também o que tem que fazer. Entendida por todos desse ano? Não. Esse é o começo da história. Vou chegar lá já no Halachá entendido por todos. Então, o que ele faz? Ele escreve esse livro, o Tur, e ele chama ele de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, nos dias de hoje, uma tradução pós-moderna, seria self-service, autosservício, que significa mesa posta. A ideia é, a Halachá está aqui à sua disposição. Você procura pelo assunto, encontra o assunto que você quer saber, está lá o que faz, o que pode fazer e o que não pode fazer. O Baal HaTurim, ele já estava todo mundo na Galus, todo mundo... Sim, óbvio. Já óbvio, né? Porque já estava destruído. Então, ele só digamos assim... Organizou a Halachá para... Assim, primeiro volume. A obra foi chamada de Shulchan Aruch. Tá. Mas ela estava dividida em Tur. Tur, em hebraico, é colunas. Coluna de livro, no caso. Tá? A expressão você vai encontrar o peitoral do Kohen Gadol, que tinha fileiras. Tá? Então, ali tem fileiras. Então, um assunto, uma fileira. Tá. Então, tem 4. O primeiro... de turismo. Em português também. Tudo bem. Isso, é o dono. Bala Tur, das fileiras. Sim. Ele escreveu a obra, por isso que ele é chamado de Baal HaTurim. Tá, agora o que acontece? O primeiro volume é chamado de Orach Chaim, Caminho da Vida. Em outras palavras, leis do dia a dia. Então, leis de brachot, né, de comer, das rezas, do Shabbat, do Yom Tov, coisas do ciclo do dia a dia. Tá? Muito bem. No segundo volume, Yoredeá, coisas menos comuns no dia a dia. Halachot mais específicas. Leis de kashrut, você precisa no dia a dia, mas as questões de kashrut são pontuais. Não pode acontecer, o que se faz quando acontece, enfim. Tá? O que vai incluir as leis de shritá, tá? Como se escreve uma Torá, como se escreve Tefilin. Tem uma série de leis mais específicas que tem a ver com o dia a dia, mas são mais específicas. Muito bem. O terceiro volume chama-se Even HaEzer. Even HaEzer significa pedra do auxílio, enfim. O nome é tirado de um passuco, de vários psukim, mas a ideia aqui é leis referentes a relacionamentos, casamentos, divórcios, que são mais específicos ainda, porque isso acontece uma vez, 2 vezes na vida, quando já pode acontecer. Tá. Então, é uma categoria de leis. E o que a gente chamaria de o Código Civil Judaico é o 4º volume, Rosh Mishpat, que todas as leis de prejuízo, de relacionamento entre vizinhos, sócios, justiça, assim, todo o Código Civil é o 4º volume. Porque esse é só para os juízes. Quem tem que usar isso? É muito específicos. São poucas pessoas que vão fazer o uso, porque eles que são os que vão julgar. Então, eles têm que ter... Tá. Então, a divisão é por ordem de necessidade. O mais necessário e à medida que vai ficando menos, tá? Muito bem. Então, esses são os 4 volumes. E lá você tem a Halachá já bastante explicada resumida, mas
bem desenvolvida. Muito bem. Então, por que não é tão conhecido quem fez isso tão importante? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. O Shulchan Aruch talvez é mais conhecido. Vou explicar já por quê. Esse livro, o Tur, ele é bem resumido. Muito bem. O Rav Yosef Karo se propôs a escrever um comentário sobre este livro para mostrar as fontes, de onde ele tirou as fontes de cada coisa. Muito bem. O nome desse comentário é Beit Yosef. Muito bem. O autor chamava-se Yosef. Então, tá. Mas o autor Isso. Shulchan Aruch, como se chamava? Rav Yosef Karo. Yosef Karo. Não. Você dijo que... Esse é o... Vamos lá. Esse é o Tur Shulchan Aruch. Vamos colocar um nome mais claro, tá? Esse livro é chamado de Tur Shulchan Aruch. O que a gente vai falar agora é do próprio Shulchan Aruch. Muito bem. Então, o Shulchan Aruch em si foi escrito quase 200 anos depois, tá? Onde primeiro ele comenta, explica esse livro do Baal HaTurim, depois ele vai explicar as obras do Rambam, também escreve um comentário ali, Kasser Mishneh, enfim, e aí finalmente ele escreve o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch foi compilado como um resumo do resumo. Quase isso, tá? Em outras palavras, o Rav Yosef Karo propôs fazer a coisa mais curta possível para que todo mundo pudesse ter mais acesso e usar como... e para isso, ele resumiu e só colocou o famoso pode ou não pode, ou algo semelhante, tá? Muito bem. É muito prático, porque você já vai direto no pode ou não pode. Para você entender por que pode ou por que não pode, aí você vai ter que estudar todas as obras que vêm antes. O Tur, enfim, outros, tá? Para poder entender o porquê. Mas se você quer saber agora, para uma pesquisa de momento, que você quer saber nesse momento pode ou não pode, é mais fácil, vai direto no Shulchan Aruch. Depois que foi publicado o Shulchan Aruch, na Europa tinha uma grande autoridade Ashkenazi, o Rav Moshe Isserlich, que era rabino em Cracóvia, Polônia, que já era um grande centro judaico naquela época, e ele se propõe a colocar no Shulchan Aruch, na mesa posta, uma toalha. Porque esse é o nome que ele deu para o comentário dele. A mesa é linda, mas precisa de uma toalha. Tá? Então, ele chama isso de mapá. Esse é o nome que aparece, a toalha. Tá? Tudo figurativo, mas a ideia dele existem muitos costumes ashkenazim que o Rav Yosef Karo não conhece. Então, para que escrever um outro livro? Se eu já tenho um ótimo livro aqui, só precisa colocar algumas observações. Então, acabou se escrevendo uma obra em cima da outra obra. Mesma época, os dois são contemporâneos. Tá? Então, depois foi publicado o Shulchan Aruch, a mapá, a toalha, foi publicada em seguida. Então, em cada parágrafo de Alahá, quando há diferença de costumes, aparece logo em seguida qual é o costume ashkenazim. Então, o livro se tornou uma obra prática para ashkenazim e para Sfaradim, porque tinha as duas opiniões já dentro do próprio livro. Muito bem. Depois surgiram comentários sobre Shulchan Aruch, e assim vai. Muito bem. O que o Maggid pediu para o Alter Rebbe fazer? Depois de tudo isso, ele falou: as pessoas têm dificuldade de saber o porquê da Alahá, como aplicar. Por quê? Para você ver o que pode ou não pode, ou o que deve ou não deve, é fácil de saber. O porquê, você tem que estudar todas essas obras em volta. Então, o Alter Rebbe foi encarregado de criar um Shulchan Aruch, por isso que o nome também é Shulchan Aruch, Harav, do Rav, tá? Onde ele explica o porquê de cada lei. Que a gente segue. E para fazer isso tem que ser... Rebbe? Sim, isso. E para isso você tem que ser realmente um gênio.
que você tem que resumir todas essas obras e colocar em linguagem simples, para que a pessoa possa acompanhar o raciocínio. Tá? Então, por isso que realmente é uma obra de peso, uma obra de fôlego. Tá? E foi feito para todo mundo, porque assim que todo mundo entende o porquê da Halakha, isso é prático para todo mundo. Mas ela difere do Yosef Karo. Não necessariamente. Não, é muitas explicações. Ela dá exatamente Tudo bem, mas as explicações... nesse sentido sim, Porque as outras obras de Halakha são curtas. Pode ou não pode, é ou não é, faz ou não faz. Isso. No Alter Rebbe ele explica. Muito bem. Outra obra que o Maggid pediu para o Alter Rebbe fazer foi o Sidur. Na verdade, já existia o Sidur. Não é que não foi ele que inventou o Sidur. Não foi ele que criou o Sidur. O Sidur já existe há muitos séculos. Muito tempo antes. Tá? A questão é que... eu vou usar agora a linguagem do Arizal, que é um expoente da Kabbalah. É como se existissem 12 caminhos. Nós temos 12 tribos. Cada tribo tem o seu caminho que leva a Deus. Então, a sua forma de rezar que leva a Hashem. Por outro lado, hoje nós estamos numa galuta, onde ninguém sabe direito de que tribo é ou não é. Enfim, a gente não tem esses caminhos tão claros. Então, existe o que a gente chamaria de Shar HaKolel. Se eu tenho 12 portões, por assim dizer, para entrar no céu, é preciso ter um portão que serve para todo mundo. Então, o Sidur, que foi compilado por ordem do Maggid, pelo Admor HaZaken, era justamente para abrir um caminho igual para todo mundo. Então, ele é um Sidur baseado na Kabbalah, no Talmud, na Halakha, mas escrito de uma forma simples, para que todo mundo pudesse ter acesso, usar o Sidur e chegar lá. Então, não é chamado de o Sidur Chabad. Não é um Sidur de uma linha específica. É um Sidur para todos, baseado na Kabbalah, que também é para todos. Tá? Então, ele junta o oculto com o revelado. A Kabbalah com o lado simples, o lado da Halakha, o lado que a gente conhece. Ele diz, baseado em Arizal. Isso, no Arizal, exatamente. Muito bem. Nós vamos ter algumas outras coisas do Morazaken. Eu vou resumir, porque a gente já está passando um pouquinho. Uma delas é a escrita especial para o Sefer Torah, para Tefilin e para Mezuzot, que combina os estilos Ashkenazim e Sfaradim juntos. Novamente, um pedido do Maggid, e que ele fez, que é uma obra de arte, uma obra de gráfica. Tá? Porque é conseguir juntar dois estilos bem... Vamos chamar assim, resumidamente, o estilo de escrita da Torá, Ashkenazi, é um pouquinho mais quadrado, rígido, e o Sfaradim é um pouco mais arredondado. E o Morazaken não consegue juntar os dois e fazer uma letra só que serve para os dois. Em termos de Halakha, enfim, tem como unir as duas coisas. E você vai ter também um nó de Tefilin, que também não é... Na prática, o pessoal chama hoje de Chabad. A escrita ou a parte? Como assim? A escrita é uma coisa, e o nó é outra coisa. Sim, como a nó se diz nó Tefilin? Nó. É kesher. Em hebraico, kesher. O que quer dizer? Nó. Nudo. Nudo. El nudo que se dá. Sim. Que tem uma característica especial, que é o seguinte: a mitzvah do Tefilin consta na Torá que a gente tem que o kshar tam, temos que amarrar, prender o Tefilin. Tá? Todos os estilos de nó de Tefilin, Ashkenazim, Sfaradim, tem 2 ou 3 estilos diferentes, não muito diferentes, mas com alguma diferença. Não prendem, são uma espécie de laço, e você aperta e segura à medida que você dá as voltas. Tá? O Admor HaZaken fez no mesmo estilo que os outros, Para os dois. mas de um jeito que você consegue cumprir também a mitzvah de prender. Ou seja, o nó, ele é um pouco diferente porque ele é móvel. E os outros são fixos. Tá? Não teria como explicar aqui sem trazer um tefilin. Então, realmente não... Mas a ideia é de que, com isso serve para todo mundo. Isso é algo a mais e que ninguém fez até agora e que agora serve para todo mundo. Muito importante este Alter Rebbe, porque Sim. são 4 coisas Sim. que servem Veja, para todo mundo. Eu estou falando de 4. O livro aonde consta isso tem 15.
que servem para todo o povo judeu, enfim, eu não lembro dos 15 agora, então não vou entrar. Sim, mas tem muitas coisas de Hassidut, da parte profunda da Torá, que antes estavam ocultas e hoje praticamente a gente pode dizer que já é revelado, porque muita gente já usa esses conceitos como algo comum, sem saber que isso no fundo vem de um lado muito mais profundo da Torá. Então, Baruch Hashem, que as pessoas estão conseguindo enxergar mais esse lado profundo de forma revelada, e o que a gente realmente espera é que como ele abre o caminho para a divulgação das fontes, vamos dizer assim, de Mashiach, que a gente falou antes. Então, a gente espera que em breve a gente possa estar ouvindo uma aula de Mashiach sobre os ensinamentos do Admor Azaken, tanto a parte revelada quanto a parte oculta, porque é isso que a gente vai ter na época de Mashiach, a revelação daquilo que talvez até agora a gente não enxergou, e de repente a gente vai conseguir enxergar, estava ali, eu não estava enxergando, parecido com o que a gente acabou de mostrar com o nome da Parashá, Vairá, que você tem tudo a ver, mas como é que você ia enxergar isso? Então, o link da revelado com o oculto, exatamente. Do Yam Suf, da saída com a revelação do Tânia. Exatamente, da parte, isso. E que a gente possa estar logo com Mashiach, Merab Ameno. Amém.